Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia a todos os ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste sábado. Lembrando que o Espaço Empreender é um momento, um tempinho destinado aqui na sua Tirol FM para essas pessoas que fazem o nosso município e região seguirem em frente, sempre evoluindo. E hoje vamos conversar com a capitã Carmine Brescovitch, comandante da Companhia de Teutônia da Brigada Militar. Bom dia, capitã, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Então, capitã, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua família. Natural de onde? Família também natural? Eu sou natural de Lajeado, a minha família também é de Lajeado. Na verdade, a minha mãe é de Arroio do Meio, natural, mas ainda solteira, mudou-se para Lajeado, né? Então, o núcleo familiar é Lajeado mesmo, toda a minha família. Uhum. Então, iniciou ali, seu pai e a sua mãe se conheceram em Lajeado, então? Sim, E ali constituir, então, a família, né? A carreira, o patrimônio, enfim, né? A formação da família. Qual a profissão dos seus pais? A minha mãe é técnica em contabilidade, mas hoje... Os dois, na verdade, hoje são aposentados, né? E ela exerceu por um período a profissão e depois ela ficou como do lar, cuidando de mim, da minha irmã, quando nós éramos menores. E o meu pai é empresário, era, na verdade, empresário, né? Hoje está aposentado também, na parte de eletricidade de veículos, né? Conserto de veículos. Agora me fugiu. Mas, então, capitã, vamos falar um pouquinho dessa profissão, né? Da sua profissão. Onde foi que surgiu a inspiração, podemos dizer assim, para seguir, então, para entrar nessa carreira militar? É bastante curioso, assim, na verdade, o meu avô paterno, ele era policial militar, ele era brigadiano, porém eu não cheguei a conhecê-lo, ele faleceu meses antes de eu nascer. Uhum. E a minha avó, então, materna, ela... tinha muita admiração, né, em relação às carreiras militares, quando sempre tinha algum evento, algum desfile, alguma atuação do exército, da brigada militar, ela ia e eu acabava acompanhando ela e acabei, como eu vou dizer assim, também admirando isso, né, e sonhando com essa carreira. Depois, quando eu cresci, lá por volta dos 16 anos, eu fiz participei do concurso público para ingressar na Força Aérea, né? Na época, quase 20 anos atrás, a inclusão de mulheres era limitada para alguns cursos apenas, né? Curso de comunicações, curso de administração. Só que, infelizmente, eu não passei. Eu tentei 2 vezes a seleção e não consegui a aprovação. Então... ainda adolescente, tinha 16, 17 anos, eu acabei decidindo terminar o ensino médio e fazer a faculdade de Direito, que era uma segunda opção, digamos. Não era a segunda opção, mas era uma coisa também que eu gostava muito e admirava a advocacia, esse conhecimento que a área do direito nos amplia, né, em termos de legislação e abre um leque de oportunidades para a vida. Então eu fiz a faculdade de Direito e eu fiquei aguardando sair o concurso público depois da Brigada Militar, porque para o concurso é separado, é diferente, né? O concurso para ingressar como soldado, o concurso para ingressar como capitão. Para ingressar como capitão, precisa ser formado em Direito. Então, eu me formei em 2007 em Direito, na Univates, e aguardei existir o concurso público para poder incluir na Brigada Militar. Só que o concurso foi só no dezembro de 2011, né? Então eu fiquei aí 5 anos nesse aguardo, estudando, fiz outros concursos para Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, mas o que eu queria mesmo era a Brigada Militar. E nesse período também eu exerci a advocacia,
Foi uma experiência bem rica e boa, assim, né? Tanto que eu penso, assim, né, quando me aposentar na Brigada Militar, voltar a exercer a advocacia, porque hoje eu não posso, Sim, né? É incompatível. Mas é uma profissão muito bonita e me encanta também, né? Daí então, em 2011, quando surgiu o concurso público, eu fiz, aí passei e consegui então ser incluída na Brigada Militar e realizar esse sonho de ser militar. Um sonho, então, desde criança, né? Dá pra se dizer. Desde criança, assim, por alguns momentos ele ficou um pouco mais distante, outros mais próximo, né? Mas sim, eu já tinha talvez como criança, uma idealização, né, da profissão. Na família, né? Na família, muitas vezes a gente puxa de entes queridos, nossos mesmo, que nem você não conheceu o seu avô, mas aquilo ali um pouquinho tá no sangue, né? Esse desejo, eu acho que vem no sangue da gente, vem ali no DNA um pouquinho, alguma coisa vem, né? E na verdade também muito, eu acho assim também, da admiração que a minha avó tinha pela carreira, pelas carreiras militares como um todo, e uma das coisas que a minha avó já é falecida, ela dizia às vezes assim, no meu tempo mulher não podia entrar, não podia ter essa carreira, porque se no meu tempo pudesse eu ia ter feito. Ela também tinha esse desejo. Ela tinha esse desejo. Infelizmente viveu em outra época, né? Isso. Mas tudo bem, na sua família já havia o seu avô, né, que também era militar, mas como foi quando você decidiu assim, vou começar a fazer os concursos, vou estudar para essa área, como foi como a sua família encarou essa decisão? Porque, querendo ou não, é uma profissão perigosa, né? A sua vida está em risco ali todo dia, está lidando com o ladrão, muitas vezes algumas ocorrências complicadas. Como foi a sua família ali? Encarou tranquilo, aceitou tranquilo ou teve aquele receio, né? Aquele medo, dá para se dizer? Sim. A minha família sempre me apoiou nas minhas escolhas, nas minhas lutas, né? Porque também não foi assim tão simples, né? Teve muito estudo, muita dedicação para conseguir passar em todas as etapas do concurso. Mas claro que, por exemplo, por parte da minha mãe tinha um pouco de receio de, como será? Eu acho que os pais, de uma forma normal até, eles têm esse receio de querer proteger e evitar, né? A profissão, ela é uma profissão de maior risco do que outras, né? Ser policial militar. Mas uma coisa importante frisar é que a gente passa por um período de treinamento, tem um conhecimento técnico específico. Claro que, né, às vezes nem isso nos salva, infelizmente, mas é isso que a gente tem que se embasar para saber, olha, eu vou agir de forma correta, eu tenho conhecimento técnico para utilizar os equipamentos, e a proteção de Deus também, né, sempre está ao nosso lado. A proteção divina é a melhor, né, dá para se dizer. Mas falar um pouquinho então, como a gente falou anteriormente, né, a sua avó viveu numa época totalmente diferente, ela tinha esse desejo de seguir na carreira militar, mas por ser mulher não pôde. E agora, então, faz quanto tempo que já está como capitã? Agora, 3 anos, fechou. 3 anos e meio. Eu sou formada, porque na verdade quando fui aprovada no concurso público e incluída na Brigada Militar, o curso de formação para nós termos o conhecimento técnico, tanto como de uso de armas, quanto para a função de capitão, que é um gestor, foi um curso de 2 anos. Né? Então eu já tenho 5 anos e meio de corporação, mas como capitã, 3 anos e meio. Então dá para se dizer, então, 5 anos de carreira, né, militar. Como você vê ainda existe esse preconceito da mulher assumir esse grande papel dentro da sociedade, né? Da mulher assumir um papel tão grande assim dentro da sociedade, especialmente nessa parte militar. Você ainda vê um preconceito? Ainda existe ou isso já é coisa do passado? Eu acredito assim, nós mulheres estamos avançando a passos largos, né? Conquistando cada vez mais nosso espaço na sociedade, mas seria ingenuidade dizer que não existe nenhum tipo de preconceito. Vamos pegando um pouco o histórico, né? Por exemplo, a Brigada Militar,
ela existe há 180 anos. E a inclusão de mulheres, ela começou apenas na década de 80. É muito recente. Muito recente, né? Então, até os brigadianos mais antigos comentam que foi uma inovação, eles não sabiam como lidar com uma colega mulher no início, porque até então era só homem no quartel, então não tinha que ter alguns cuidados de coisas básicas, às vezes, né? Sim. Que mulheres e homens são diferentes, de, por exemplo, ter banheiros distintos para homens e para mulher, ter não falar palavrão, né? Eu digo assim, algumas questões específicas de convívio mesmo, né? Que os mais antigos, que foi uma coisa que no começo eles ficaram, alguns até resistentes, né? Hoje eu não observo isso assim tão diretamente na corporação. Eu aqui em Teutônia não senti esse preconceito assim de agora uma mulher está mandando em nós. Não senti isso. Na verdade, a minha relação com o meu efetivo é muito boa, né? Que na verdade digo a minha equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha, eu só estou liderando essa equipe e gerenciando aquilo que é melhor para nós fazermos, para o nosso trabalho ser bem desenvolvido, fazer o melhor para os cidadãos e ter o reconhecimento da população, né? Esse é o nosso objetivo, atender bem o nosso cliente, que é o cidadão de Teutônia, de Poço das Antas, de Westfália, né? Que é a área toda que eu respondo. Então eu não tive não senti na pele, digamos assim, depois que eu assumi em relação ao público interno, né? Já tive alguns episódios de público externo, daí eu digo assim, da população, da sociedade, e não aqui, né, diretamente no município, de coisas assim, mas como essas mulheres estão, né, às vezes, mas assim, comentários bobos, no sentido assim, a mulher tá tomando conta da brigada, ou coisas assim. Comentário machista. Né? Mas aí também tem um contexto de que a nossa sociedade, ela é, de certa forma, também mais machista, né, na sua constituição. Então, aos pouquinhos, isso vai mudando e a população vai percebendo que, independente de ser homem ou mulher, o importante é a dedicação, é o conhecimento, é fazer de coração, né, o seu trabalho para desenvolver ele da melhor forma possível. Ainda mais um trabalho tão importante, né? Trabalha diretamente com a sociedade ali, muitas vezes resolvendo alguns problemas de dentro de casa de algumas pessoas, né? O pessoal tem que levar um pouquinho em consideração isso. E com certeza, hoje em dia, não deveria mais existir esse problema da gente estar falando ainda sobre esse assunto, né, de preconceito sobre a mulher assumindo grandes papéis, porque já tivemos, não vamos entrar em política, né, mas já tivemos até uma presidenta aqui no nosso país. A gente tem que levar em consideração que hoje em dia, cada vez mais, a mulher está assumindo um papel super importante na sociedade. E então, quem sabe a gente conversar um pouquinho agora, falar um pouquinho sobre para essas meninas, falar um pouquinho para essas meninas que querem seguir o seu exemplo e partir para a carreira militar, né? Querem seguir também. O que você indica para elas? Quais seriam as suas dicas, capitã? As dicas que eu posso dizer, né, para todas as meninas corram atrás dos seus sonhos, né, dos seus objetivos, daquilo que almejam para o seu futuro. Hoje em dia, eu falei lá atrás, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, em relação à Força Aérea. Hoje, na atualidade, a Força Aérea aceita, né, tem inclusão de mulheres em outros, não só em carreiras administrativas, né? Nós temos uma ou duas mulheres já que pilotam aviões na Força Aérea. Temos no Exército, né? Temos na Marinha possibilidades, temos na Brigada Militar, na Polícia Civil. Então, existe espaço, sim, né? E é bom destacar que na maioria dessas carreiras não há uma separação, tantas vagas para homens ou tantas vagas para mulheres. Algumas profissões sim, mas a maioria não ainda. Então a disputa ela é de igual forma, né? São as mesmas vagas e basta então eu estudar bastante, me dedicar e me preparar fisicamente, porque algumas dessas carreiras, a maioria também, exige um preparo físico de corrida, abdominal,
de apoio ou flexão com os braços, né? Que são testagens que são feitas no próprio concurso público, porque o candidato tem que ter capacidade de desenvolver também essas aptidões físicas, né? Em razão da profissão. Então, é nisso. Independente de ser carreira militar ou não, que eu digo, na verdade, sempre para as meninas quando eu converso, o importante é você fazer o que gosta e correr atrás do seu sonho, né? E quando a gente sonha de verdade, quer de verdade, não tem limite, tem que ir tentando e uma hora dá certo, se eventualmente aparecerem algumas pedras no caminho, né? Que isso a faz gente parte. chuta, bota pra longe. É, isso mesmo. Então, capitã, quero agradecer pela sua presença mais uma vez aqui nos estúdios da Tirol FM e sempre que puder, sempre que tiver um tempinho, passa por aqui, contar algumas novidades, conversar um pouquinho mais com os nossos ouvintes, será muito bem-vinda. Muito obrigada. Então a gente agradece hoje a presença da capitã Carmine Brescovitch, comandante da Companhia de Teutônia da Brigada Militar, esteve conversando conosco no nosso Espaço Empreender e o Espaço Empreender retorna no próximo sábado. A todos um ótimo final de semana. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.